assunto, falando sobre incêndios. Nesse domingo, o DF registrou vários casos em vegetações, mesmo com chuvas isoladas, em algumas regiões já molhou parte da vegetação, né? A gente vai ao vivo agora com a Érica Leal e ela vai contar pra gente, não é isso? Exatamente, porque apesar dessa chuva tímida que apareceu por aí, ainda não veio aquela chuva para conseguir controlar a situação. Érica, bem-vinda, bom dia ao DF no Ar. Quantas ocorrências foram registradas, então, pelos bombeiros nesse domingo? Como é que foi essa situação? Conta tudo. Bom dia. Conto sim, Cadengue. Oi, Neila e Cadengue. Bom dia a você que nos acompanha aqui no DF no Ar. Pois é, foi um fim de semana de vários incêndios, né? Inclusive se destaca o da Fercal, por exemplo, e também se destaca o do Varjão. Mas nós estamos aqui no grupamento de proteção ambiental, juntamente com o tenente Ventura, que vai nos falar melhor como é que está a situação e como esteve também, né? Porque ontem teve muito incêndio. Bom dia a todos, desculpa. Ontem a gente teve um número maior de incêndios comparado com os dias anteriores, tendo em vista que teve uma chuvinha aí que deu uma baixada, porém não muda o cenário. A gente continua no mês mais severo, que é setembro, e continua com a operação com um grande número de viaturas, equipamentos e pessoas, um grande número de militares atuando. Ontem, a gente está até fazendo a passagem de serviço, que eu vou entrar de serviço aqui hoje. Ontem a gente teve guarnições que foram atender às 10 da manhã e foram seguindo de um incêndio atrás do outro, terminava um, ia atrás do outro e ficou até 2 horas da manhã. Então, assim, realmente foi um período intenso, todos estão sob controle e a maioria está extinta. Ou seja, tem controle e tem extinto. Explica pra gente também esses termos, tenente. Existe essa diferença. E foi até uma pergunta que fizeram. E aí, vocês ainda estão combatendo ou está controlado? Na verdade, eu posso estar combatendo e ele estar controlado. Existem alguns incêndios, por exemplo, que duram mais de um dia. Isso não significa que ele está fora de controle. A gente controla ele, às vezes não vai até o ponto para extinguir totalmente, porque é um ponto muito perigoso. Eu vou colocar a pessoa ali, vou colocar o militar, o bombeiro para combater num local onde eu vou colocar ele num risco desnecessário, sendo que ele não vai, por exemplo, salvar uma pessoa, salvar uma casa. Então, quando o risco é muito alto e eu não tenho muita coisa para salvar, eu opto por deixar apenas controlado e não extinto. Essa é a diferença. Eu posso sim ter extinguido ou controlado. O que a população precisa saber estão todos sob controle e a maioria extinto. Perfeito. O Rafael Cadengue estava falando, né? Apesar das chuvas, como que a chuva influencia, como que a mudança climática, a temperatura, influencia nas queimadas? Esse período do ano, historicamente, é o mais difícil. Por quê? Porque a gente tem uma combinação que a gente chama de triplo 30. É mais de 30 metros por segundo de velocidade dos ventos, mais de 30 graus e menos de 30% de umidade relativa. Quando combina essa condição, eu tenho um combate muito difícil de fazer. E eu fico meio que num cabo de guerra com o fogo e por mais que eu coloque pessoas especializadas para combater, a gente fica naquele combate difícil e que não termina. Porém, quando vem a chuva, a gente até brinca que o melhor combatente é a chuva muda esse cenário, transforma a umidade, transforma a temperatura e coloca numa condição, às vezes a chuva não extingue o fogo, mas coloca numa condição de combate que as pessoas que estavam naquele cabo de guerra minutos atrás, depois da chuva, vamos aproveitar que agora dá para matar. Vai lá e termina de fazer o trabalho. Entendi. A gente está acompanhando aqui, as viaturas estão saindo, então, nesse momento, para continuar esse trabalho de controle e prevenção. Nós temos, durante a Operação Verde Vivo, um pessoal que entra exclusivamente no período noturno. E aí eles vão se revezando e tal. Eu tenho pessoal de 24 horas que, às vezes, eles realmente ficam as 24 horas combatendo em dias mais difíceis. E esse pessoal vai ser rendido pelo outro que está entrando aqui. Todo dia, 8 da manhã, eu troco as equipes. E aí agora eles estão se preparando, conferindo material para entrar no local de quem estava lá combatendo e fazer a manutenção do controle. Tá certo. Como que a população pode ainda participar, né, para prevenir esses incêndios? Porque, afinal de contas, a gente sabe, né, que tem muita, às vezes, queimada no fundo do quintal, da chácara da propriedade, né, alguma irresponsabilidade com a pessoa que fuma, joga lá aquela bituca de cigarro. Ainda é importante realmente estar prevenindo também.
Eu agradeço muito quando vocês tocam nesse assunto, porque é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa da ajuda da população inteira, fazendo o que eles têm feito, ligando bastante para chamar a gente. Logo no início, com mais cedo ligar, a gente chegar mais cedo, o incêndio se desenvolveu menos, fica mais fácil o combate, a gente reduz a área queimada. Esse ano, por exemplo, a gente aumentou o número de chamadas. O pessoal tem ligado mais, o que tem sido bom, porque a gente conseguiu reduzir, graças a essas chamadas e chegar mais cedo, a gente reduziu o percentual de área queimada por quase metade, se comparado com o ano passado. Então, esse ano a gente está bem, graças ao apoio da população. Perfeito, muito obrigada pelas informações, Tenente Ventura, aqui do Grupamento de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Érica. Estamos um pouquinho mais sabidos, né? E o que a Exatamente. gente já sabia e não colocou em prática é a hora, porque as queimadas prejudicam muito o nosso meio ambiente e a gente também. E daqui a pouquinho tem previsão do tempo. Vamos saber, tomara que a chuva chegue quanto antes para amenizar essa situação toda. Obrigado também ao Tenente Ventura, Érica Leal ao vivo